Olá, sou Teruko Araki Kamitsuji, presidente da Comissão de Divulgação da Culinária Japonesa da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo. Estou presidindo essa comissão desde agosto de 2019. Como veio a pandemia, Covid-19, nós tivemos que dar um break. Então, a gente resolveu, no final de 2020, 3 vídeos e tivemos muito sucesso. E aí repetimos, então a segunda edição foi em 2021. E aí nós estamos gravando essa terceira edição, que serão 9 vídeos a cada mês, uma receita, e em dezembro teremos 2 receitas. Nós temos em destaque 2 grandes chefes. A Kiko Shizu, que é assistente do Ryuta Kijima, e a Thelma Shiraishi, que é proprietária do restaurante Aizome. Em 2019, ela foi nomeada a embaixadora da difusão da gastronomia japonesa no Brasil. Então espero que vocês todos gostem, apreciem os seus vídeos. Todos os nossos patrocinadores, nosso muito obrigada à BKC, que sempre é nossa parceira, e também aos jornais Nippon Já e Nippon, a versão japonesa. Muito obrigada e bom apetite. Curtem, porque vale a pena. Saúde é muito importante para todos nós e vamos fazer os pratos deliciosos. Muito obrigada. Olá, eu sou a Mari, da Comissão de Gastronomia do Bunkyo. Hoje nós vamos fazer uma receita que é um clássico japonês. Se chama Nikujaga. Niku de carne e jaga de batata. Vai cenoura e outros ingredientes também, mas o obrigatório é a carne e a batata. Ela está presente em todas as famílias japonesas, mas assim, cada família tem a sua receita. Uns fazem com blocos de carne, pedaços de carne. Hoje eu vou apresentar com a carne fatiada bem fininha. As famílias costumam também fazer, na falta da carne, arranjam com frango, carne de porco. Hoje a nossa carne é bovina. Então vamos começar? Eu tenho aqui então a cebola, que eu vou fatiar em tamanhos grandes, cortar no sentido do comprimento. Então vou cortar ao meio primeiro. E é importante que a gente retire essa parte aqui da cebola para que ela vá desgrudando uma camada da outra, porque essa parte aqui da cebola, ela segura as camadas. Então, vamos retirar essa parte fazendo um V nela. E aí vamos cortando então em metades. Primeiro uma metade, mais uma metade. Se você gostar um pouco menor, pode fatiar mais uma vez. Eu, como gosto assim grande, eu vou deixar assim. Então, vou fatiar essa cebola em 8 partes. Ela fica como uma meia-lua. E aí eu vou separar um pouquinho, não precisa ser totalmente, mas dar uma separada para que ao refogar na panela fique mais fácil. Vou deixando a cebola aqui. Vamos descascar então, deixando aqui, vamos descascar as batatas. Nós vamos descascar as batatas e colocá-las de molho por 5 a 10 minutos. Colocamos as batatas de molho para que elas eliminem o excesso de amido em volta e com isso
ajudamos a preservar o formato dela, ela não se desmancha com tanta facilidade, tá? Então as batatas nós vamos cortar primeiro ao meio e aí em cubos. Ao meio no sentido do comprimento de novo. Aqui eu vou cortar em umas 3 partes. Se você gostar de tamanhos grandes, você pode cortar maior. Se gostar de tamanhos pequenos, então você pode cortar um pouco menor. Eu acho melhor cortar um pouco maior para que ela não se desmanche no cozimento. Então, em cubos desse tamanho. Hoje eu vou usar cerca de 400 gramas, um pouco mais de 400 gramas de batata. Lembrando que a batata, ao descascar, ela perde uns 20% do seu peso. Então, eu vou usar uns 400 gramas de batata descascada, tá bom? E eu já vou colocando então as batatas de molho na água para ela soltar o seu amido. Bem feito isso, então vamos passar para a cenoura. Essa cenoura está um pouco grande e eu vou utilizar pouco mais da metade, uns 2/3 da cenoura, ok? Cenoura eu vou fazer um corte um pouco diferente, não será em cubinhos. É um corte que chamamos de rangiri no japonês, que você vai girando a cenoura e cortando. Corta assim, na diagonal, e vai girando e cortando. Giramos e vai girando e cortando. Rangiri é um corte muito comum na culinária japonesa. Então a cenoura fica assim, depois de cortada. Porque você vai girando e dando os cortes, então ela vai ficando um formato um pouco irregular. Feito isso, a ervilha é congelada, então eu coloquei um pouco de água e levei ao micro-ondas. 30 a 40 segundos são suficientes para 2 a 3 colheres de ervilha, tá? Então agora nós vamos temperar a carne e deixar tomar um pouco de gosto. Eu tenho aqui o saquê, vou jogar assim por cima, abrir um pouquinho para que pegue o tempero em toda ela. Como ela é fininha, pega o tempero bem fácil. E um pouco de shoyu. Hoje nós estamos usando então o shoyu Sakura Kin, né? Kin quer dizer ouro em japonês, né? Que ele é fermentado naturalmente, sem transgênicos, sem glúten e sem conservantes nem corante nenhum, tá? Tá uma delícia esse shoyu. Então vou deixar agora tomar tempero, pegar gosto um pouquinho. Enquanto isso, eu vou preparar o shirataki, o konyaku, é o macarrão da batata konyaku. Como ele tem um odor característico que não é muito agradável, para eliminar esse odor nós vamos colocar um pouco de sal e misturar para lavá-lo. Então fazemos assim e vou agora passar uma água nele para tirar o sal. O sal é só para tirar o odor forte dele. Então vou até lá tirar o sal. Escorro numa peneira. Pronto. E agora tenho uma água aqui que já está quente. Nós vamos aferventá-lo, mas por um minutinho. E esse processo também serve para eliminar os odores.
o cheiro que é um pouco forte. Então, vamos deixando aí o shirataki ferventando. Enquanto isso, vamos preparar o dashijiro. O dashijiro hoje muito simples, que é com pó de peixe, tempero de peixe, que nós vamos misturar em 600 ml de água. Só misturando assim, pode ser com fouet ou com o próprio ohashi, os palitinhos. Misturamos. Eu tenho 600 ml aqui, mas eu não vou usar todo ele, ou seja, eu vou colocar uma parte dele, cerca de 2/3 dele na panela, e depois eu vou, conforme a necessidade, eu vou juntando mais, tá? Então tá aqui, tá pronto o nosso dashijiro e o nosso conhaque aqui já ferventando por alguns segundinhos, 30 segundos, 1 minuto no máximo, e já estará bom. Ele forma uma espuminha aqui. O conhaque é uma batata que ele tem propriedades desintoxicantes. Então, ele purifica o sangue. Quando nós éramos crianças, a minha avó, a gente não gostava de conhaque quando éramos crianças, mas ela obrigava a comer, dizia que é para limpar o sangue. Então, hoje, eu adoro. Eu vou escorrer então o conhaque. Mais uma vez passar uma água para me certificar de que pronto, agora ele está pronto para ser usado. Então volto a tigelinha aqui. Então, feito isso, nós vamos começar agora ao prato. Coloco então um pouco de óleo, 1,5 colher a 2 colheres de sopa de óleo, e vou começar refogando a cebola. Enquanto isso, já vou dar uma escorrida na batata, que já foi tempo suficiente para ela eliminar o amido. Então a batata também bem escorrida. Começa então refogando rapidamente a cebola. Hoje eu estou usando a wok, porque eu acho que como esse prato vai a batata que ela desmancha com facilidade, se você usar uma panela, uma frigideira, ou tipo uma wok, fica melhor, porque você não precisa empilhar, colocar um ingrediente em cima do outro, o que prejudica, né, a aparência dele. Então resolvi usar uma wok para vocês verem. Quem não tiver wok, pode ser uma frigideira funda ou uma panela um pouco mais larga, com um diâmetro um pouquinho maior, tá? Vou refogar levemente e já vou em seguida acrescentar as cenouras. Coloco a cenoura. Se você gostar de mais cenoura, pode colocar mais, tá? Refogando até que o óleo envolva toda a cebola, já está envolvida pelo óleo, e agora a cenoura. Quando a cenoura estiver brilhante,
Vou abaixar o fogo agora um pouquinho. Colocamos a cenoura primeiro, porque ela é mais dura do que a batata e que ela não se desmancha com tanta facilidade. Mas agora já vamos colocar então a batata e dar mais uma refogadinha. A wok tem essa vantagem também, né? Que a gente não precisa misturar tanto, a gente só vai chacoalhando e os ingredientes vão se misturando. Aqui eu estou utilizando o fogo médio. Bom, agora que a batata está brilhante, envolvida pelo óleo, eu vou começar a temperar. Vamos dar uma mexida porque o pó ficou no fundo da jarra, tá? Então, como eu falei anteriormente, eu não vou colocar toda essa quantidade. Eu vou colocar mais ou menos 2/3, suficiente para quase cobrir. E agora eu posso subir o fogo um pouquinho, porque a água tá fria. Né? E vou temperar. Eu vou colocar o açúcar. O açúcar e o saquê. Misturo um pouquinho e vou deixar cozinhando por 5 a 6 minutos. Para cozinhar essa quantidade de ingredientes com esse tanto de água, eu vou usar uma técnica que se chama otoshibuta em japonês. Em vez de colocar a tampa da panela, eu vou usar uma folha de papel alumínio. É bem simples, vou dobrar lá em 4, pego a tesoura e corto a pontinha. Pego a pontinha, corto. Cortando a pontinha, eu abri um buraco no meio. Com a parte brilhante do papel alumínio, eu vou cobrir. Cobrir e apertar. Por quê? Esse processo, ao a água ferver, ela entra em contato direto aqui com o alumínio e pega todos os ingredientes. Então, quando a gente quer cozinhar uma quantidade de ingredientes com pouca água, é uma boa estratégia. Usamos o otoshibuta com papel alumínio, pode ser também com tipo pano, tipo Perfex branco, também pode ser. Aquele adere mais, então funciona muito bem também. Então, enquanto cozinhamos um pouco aqui a batata, os ingredientes, uma coisa importante, eu coloquei o saquê e o açúcar para cozinhar primeiro, porque se você colocar o shoyu dificulta a penetração do açúcar nos ingredientes. Então, os cozidos japoneses que vão com açúcar, em 80%, a gente cozinha primeiro o açúcar com o dashijiro, o caldo, ou a água, ou o saquê, o que for. E depois de cozinhar um pouco, quando a gente deu tempo de penetrar o açúcar nos ingredientes, aí nós vamos entrar com o shoyu. Então, enquanto isso, eu vou cortar o shirataki em umas 3 partes, porque como ele é comprido e difícil de cortar, não é como espaguete ou alguma massa assim, eu vou cortar para deixá-lo menor, para ficar mais fácil de degustar. Então, vou deixá-lo cortado aqui, esperando. Já vou escorrer as ervilhas. Vamos abrir aqui um pouco para ver como tá indo. Tá indo bem.
Então, misturar um pouquinho. Sempre uma chacoalhadinha na panela ajuda, né? Para que o cozimento fique uniforme. Olha, o ideal é que ele fique borbulhando assim. Sem borbulhar também não. Mas quando é demais, ele destrói os ingredientes. Então, assim tá ok. Então, vamos indo. Nesse meio tempo, eu vou agora colocar metade da quantidade do shoyu aqui. Mais ou menos metade. Pode ser pouco mais da metade até. E colocar o mirim também, que é o mirim da Kenko, que é levemente adocicado e que ajuda a dar um sabor. Então, enquanto cozinhamos aqui, eu vou preparar a carne e o shirataki, o conhaco, o macarrão da batata conhaco. Bom, eu coloquei só metade do shoyu porque o shoyu, assim como o miso, quando ele entra em contato com o fogo e cozinha, ele tende a perder o seu aroma. Vai perdendo, quanto mais se cozinha, vai perdendo o aroma. Então, a estratégia é colocar metade para que penetre o sabor e a outra metade eu vou deixar para colocar no final do cozimento para que preserve os aromas do shoyu. Então, agora eu vou preparar a carne. Então, aqui eu coloquei um fiozinho de óleo na frigideira e nós vamos dar uma rápida selada na carne. Bem rápida mesmo. Como ela é fina, não há necessidade de se demorar muito. Posso jogar aqui, vou jogar o restante do molho. Aqui eu tenho cerca de pouco menos de 200 gramas de carne. A de hoje é um contrafilé que eu estou usando. Você pode encontrar essa carne nas lojas, aqui na Liberdade. Encontra facilmente, como carne para sukiyaki, tá? Então aqui eu selei bem rapidamente e vou acrescentar aqui a panela. Vou arranjar um espaço aqui para ela. Já vai. Vou colocar aqui, né? Tem quem goste de misturar a carne já nos outros ingredientes. Eu gosto de colocá-la assim, eu acho mais arrumadinho colocar aqui no cantinho. Então, volto a tampar. E agora, na mesma frigideira, vou refogar o shirataki. Por quê? Porque eu quero eliminar o excesso de líquido que tem aqui. Então, refogo o shirataki e já dou uma deglaciada com ele. Ele pegou todos os sabores da carne que ficaram aqui na frigideira, né?
Pronto, rapidinho, já secou, né? Pode ver que já não tem mais líquido, não tem mais água. Então, vou desligar e já vou também incorporar aqui. Vou arrumar um espaço do lado contrário agora para o shirataki. Aqui então. Deu para ver? Então, continuo cozinhando. E agora eu vou aqui colocar o restante do meu shoyu, tá? Já. Então agora eu vou cozinhar até esse caldo ficar reduzido a cerca de 1/3 do volume inicial. E também é preciso se certificar de que os ingredientes estejam macios, né? A cenoura, como é mais dura, a batata, virando um pouquinho agora as partes que não mergulharam totalmente na água. Então eu tenho aqui um espeto que eu vou usar para me certificar de que os ingredientes estão macios. Vou espetar a cenoura, ainda não. O palito ele penetra com dificuldade ainda. E a batata também, ainda um pouco dura. Então vou continuar o cozimento. É nesse ponto que nós vamos decidir aqui se colocamos mais dashijiro ou não. Pela consistência da cenoura, eu acredito que a gente vai precisar de um pouquinho mais de dashijiro. Então eu vou colocar mais um pouquinho, 1/3, talvez até metade disso. Pronto. E vamos então continuar no nosso cozimento por mais cerca de 10 a 15 minutos, acredito eu. Então, se você não tiver a carne fininha de sukiyaki para preparar esse prato, você pode usar qualquer outra carne que não seja muito dura. Ou, se você quiser, por exemplo, usar um músculo, então nós vamos pré-cozer o músculo, né? Na panela de pressão, pode ser. Nós vamos cozinhar o músculo até que ele fique macio e depois preparar o prato, né? Inclusive, podemos até utilizar um pouco do caldo do cozimento do músculo para dar um toque de sabor na carne. Se for um frango, se for em pedaços maiores, é bom que se refogue junto com os legumes, né? Aí a gente vai refogar com os legumes e então a carne vai ficar esse tempo todo cozinhando junto com os legumes para atingir o ponto que a gente quer. Essa carne aqui foi depois, porque ela é muito macia e nem é aconselhável que se cozinhe demais, porque ela acaba ficando seca. Mas aí é ao gosto do cozinheiro, de você que vai preparar. Você pode testar um dia com frango, outro dia com carne bovina e com porco também fica muito bom. Aliás, os japoneses gostam muito de utilizar a panceta do porco fatiada bem fininha também, que fica bem gostosa. Só que nesse caso, mesmo que ela seja fatiada bem fininha, né, é bom que você dê uma selada, né, e cozinhe junto com os legumes, então. Vai ficar bem saborosa também. Bom, então, vamos ver. Sim, agora já as batatas estão macias, as cenouras também. Então, agora nós vamos finalizar com as ervilhas. Vamos esparramar as ervilhas aqui. Cobrir, esperar 30 segundinhos até que ela se aqueça.
Vamos dar uma misturadinha. O caldo já está bem reduzido. Ervilhas já aquecidas. Vou desligar o fogo. Vamos então à finalização. Olha como ficou. Prato colorido, bonito. De ervilhas, uma cenoura a mais, um shirataki do lado e a carne. Dar umas ervilhas aqui para dar um colorido. Cebolas. E um pouco do caldo, né? Finalizar com uma salsinha crespa para dar uma vida a mais aqui. Tá aqui o nosso nikujaga. Bom apetite! Gostaria de apresentar as obras de arte da nossa ceramista Olga Keiko Ishida. Ela tem um espaço que se chama Kei Espaço de Arte. Algumas peças são de uso utilitário e algumas são de decoração, e vocês veem que a gente pode até fazer arranjo de ikebana. Muito obrigada, Olga. Esse brinde maravilhoso que você nos doou.